the recent praise Jalen Carter showered on Vic Fangio is music to my ears. The legendary defensive coordinator's return to Philadelphia brings with it an old-school coaching style that, according to Carter, is exactly what the team needs. Fangio's reputation for tough love and rigorous defense coaching is exactly the kind of stability and discipline our squad needs after the late-season struggles under Jonathan Gannon and Sean Desai. Carter, a standout defensive tackle, highlighting Fangio's approach as welcoming, speaks volumes. It's not just about strategies and playbooks. It's about the players buying into a philosophy that demands excellence and accountability. Fangio's methods might have been scrutinized in Miami, but here in Philly, they seem to be resonating well with key players like Carter and Darius Slay. When your top defenders are fully on board, it bodes well for the entire unit's performance. Slay's endorsement further solidifies the belief that Fangio's presence can revitalize our defense. After a season where our secondary had moments of inconsistency, having a respected figure like Fangio at the helm could be the catalyst for a significant turnaround. His proven track record and no-nonsense style are exactly what our defense needs to regain its formidable edge. It's also worth noting how Fangio's approach contrasts with the criticisms from Miami, where players like Jevon Holland favored a more personable style with their new coordinator, Anthony Weaver. This dichotomy highlights how different environments and team dynamics can shape the perception of a coach's effectiveness. For the Eagles, it seems Fangio's tough, old-school methods are a perfect fit, aligning with the team's culture and the players' mindset. Furthermore, the timing couldn't be better. With new talents like Quinyon Mitchell and Cooper DeJean joining the ranks, having Fangio to guide their development is invaluable. His experience and high standards will help mold these young defenders into future stars, ensuring the Eagles maintain a robust and dynamic defense for years to come. In conclusion, Carter's high praise for Fangio underscores a promising shift in the Eagles' defensive strategy. Fangio's return brings a sense of hope and excitement, a belief that our defense can return to its former glory. As a fan, knowing that our key players are fully behind Fangio's approach fills me with confidence for the upcoming season. Here's to a resurgent Eagles defense under the meticulous and demanding eye of Vic Fangio. Fly Eagles fly! Vasco entra com primeira ação na justiça contra a 777. Entenda o movimento. O Vasco Associativo entrou na justiça contra a 777 na terça-feira. A ação cautelar corre em segredo na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O movimento busca ter garantias da saúde financeira da Sociedade Anônima do Futebol, citando o artigo 467 do Código Civil. O texto do artigo do Código Civil diz o seguinte: se depois de concluído o contrato sobreviver a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. O caso é tratado em sigilo pela diretoria de Pedrinho, que não comenta o caso, mas faz parte de movimento de ruptura com a 777, acusada de fraude em processo na Justiça dos Estados Unidos, o que causou dúvidas nos dirigentes do associativo sobre o futuro da empresa à frente da SAF vascaína. A 777 Partners foi procurada, mas não se pronunciou. A ação tenta resguardar o Vasco em caso de possível penhora das ações da SAF vascaína e, para o caso de a 777, colocar a SAF como garantia em caso de falência ou insolvência da 777. Pedrinho e seus pares entendem que o grupo americano passa por dificuldades e não estão convencidos de que vão conseguir manter os compromissos com o Vasco e querem repassar a SAF para outro investidor.
Em entrevista ao GE, na última semana, o vice-presidente jurídico Felipe Carregal chegou a relatar conversa com Josh Wander, que respondeu a respeito das notícias preocupantes que era tudo especulação. Obviamente, não estamos tranquilos, muito menos convencidos da capacidade financeira da 777. Até o momento, a 777 comprou 31% das ações da Vasco SAF com os aportes já realizados. Outros 30% pertencem ao Vasco pelo acordo de acionistas e 39% estão comprometidos a depender dos aportes previstos para setembro de 2024 e de 2025. A ação do clube não prevê diluição dos 31% já adquiridos pela 777, o que significa que permanecem sob posse da empresa americana.